paz, irmãos. Meu nome é Duda e eu venho aqui contar a minha segunda parte do meu relato de uma ex-OM. Amém? Amados, para quem não sabe, né, eu já lancei aí a primeira parte há mais de uma semana, né, que eu fui uma OM. E eu contei até quando a pessoa que eu estava em outra cidade e resolveu vir morar para cá. Mas problemas, sim, porque na época eu achava que era amor, mas hoje eu acho que problema, né? Começaram quando ele veio embora para cá. Porque eu comecei a ficar com muitos ciúmes dele, porque como ele era uma pessoa de um bem aquisitivo um pouco alto, tinha certas meninas aqui, a minha cidade é uma cidade pequena, e as meninas mais novas, elas gostam sim de estarem atrás de homens que têm um poder aquisitivo maior, então eu comecei a ficar com ciúmes dele. E aquilo de só uma aventura passou a ser uma paixão. Eu sonhava com ele, eu comecei a planejar minha vida com ele. Mas ele era separado, não era divorciado. E eu sabia disso. Só que ele ia toda semana para casa da irmã ou mãe da mulher dele para pegar as crianças. E ele tinha esse contato com ela, ele conversava tal. E eu comecei assim a falar na cabeça dele: olha, eu nunca disse, lembrem-se, um OM nunca vai dizer na cara dele: ela é uma pessoa ruim, não faça. Não, eu manipulava uma situação para que ele achasse isso, ele tomasse essa decisão e achasse que era ele que estava falando. Eu falava assim: então, mas olha, sabe, fulana de tal tá usando as crianças para se aproximar do marido. Tá fazendo igual sua mulher tá fazendo. E aí eu criava uma situação manipuladora. Às vezes eu descobri o número do telefone dela, né, que ele tinha, e eu mandava mensagens muito ofensivas para ela. E às vezes ela estava em paz, né, mas tinha dias que ela estava cansada, soberbada, e ela me respondia, às vezes, né, de algumas maneiras. Isso foi no começo, tá, gente? Quando ele veio embora pra cá, de uma maneira grosseira, e eu cortava a mensagem e só mandava o que ela estava falando pra mim. Às vezes eu mandava áudio pra ela e ela me mandava áudios assim, dizendo pra mim que eu tinha que ver bem porque eu tava roubando o marido dela, que o marido era dela. E eu falava pra ela, e eu mandava áudio chorando pra ela, dizendo: não, ele me ama, não sei o que. E eu mandava pra ele só as partes que me convinham. E aí ele ia brigar com ela, tal, e ela: não, vou te mandar a conversa inteira. E eu já tinha advertido ele: ela vai te manipular, ela vai falar que eu mandei coisas que eu não mandei, ela vai falar que eu falei coisas que eu não falei. Então ele já ia conversar com ela, acreditando em mim e achando que eu era a melhor pessoa do mundo, né? E isso se estendeu por 3 meses. Depois, eu comecei a me incomodar com as crianças, né? Eu falava: você tem contato com ela, com as crianças? E aí eu comecei a falar para ele: você fica bancando ela, você tem que dar atenção para as crianças. E eu comecei a falar isso para ele e ele parou de bancar ela. Ela teve que voltar a trabalhar. E assim, ele já não tinha contato com ela, assim, de vê-la, mas ele conversava com ela. E eu comecei também a falar pra ele que se ele continuasse conversando com ela, eu ia largar dele, porque ou ele conversava comigo ou com ela, porque ele podia arrumar uma pessoa para intermediar a situação das crianças. E aí ele cortou o contato com ela, né? Total. E teve uma vez que eu liguei pra ela, e não me orgulho disso, tá, gente? Eu liguei pra ela, eu tava muito bêbada, e eu liguei pra ela com uma mini roupa, liguei chamada de vídeo, eu liguei pra ela, eu me lembro, 25 vezes, até que eu acho que ela atendeu, porque o Espírito Santo deve ter falado pra ela atender, porque a primeira coisa que ela falou pra mim foi: pode me falar e o que você quer. Aí eu falei assim: não, eu preciso conversar com você, é uma coisa séria.
ela falou: fique em paz, minha irmã. Daí eu já sabia, hoje, né? Eu sei, eu tenho esse discernimento, que é Deus que mandou ela falar comigo. E assim, eu tava com uma roupa muito curta, eu mostrei meu corpo pra ela e falei pra ela assim: olha, tá vendo isso aqui? É isso que seu marido merece, não você. Você tá acabada, velha, feia. Mas eu acho que naquele dia eu fui usada pelo Espírito Santo, mesmo estando opressa, para que ela acordasse, porque ela realmente, gente, ela tava muito, sabe, desgastada pelo deserto, e ela acordou. Você é velha, feia, sem brilho, eu sou linda, maravilhosa, gostosa, sou nova, e falei um monte de coisa. E aí, desde aquele dia, ela não me atendeu mais, ela não respondeu mais as minhas mensagens, ela cortou o contato comigo, me bloqueou. E quando eu tentava me passar pela pessoa que eu estava, ela simplesmente, né, acho que ela começou a discernir que não era ele, né, porque ele tinha contato zero com ela, e ela pegou e mudou de chip. Então, 2 meses depois eu não tinha mais contato com ela. E aí eu descobri depois que eu falei tudo isso pra ela, resolveu se mudar, melhorar, ser uma nova pessoa, né, ser uma pessoa mais assim, que melhorou até no caráter e tal, assim, não no caráter em pessoa, caráter de se achar baixa. Ela se achava uma mulher ruim, ela achava que era ela, porque o marido dela tinha largado ela porque ela estava velha. Então até o caráter, sabe, dela, assim, não estou falando de caráter de pessoa que nasce com ela, mas até assim, não caráter, gente, perdão, essa palavra não coube, mas assim, até o modo dela se ver, sabe? Até o modo dela se auto-identificar mudou, né? Não o caráter, perdão. Mas assim, ela mudou assim a personalidade dela. Amém? Achei a palavra, não é caráter. Então mudou a personalidade dela, né? Através disso, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me usou. E daí então é só ladeira abaixo, gente. Eu saía para festas, eu postava no Instagram: eu amo você, ele me ama. Todo mundo achava a gente o casal 20. Eu ia para as melhores festas, viajava, saía de casa na sexta, voltava na segunda. Os meus pais estão de prova. Hoje em dia, na minha cidade, se você chegar aqui e falar assim: você conhece a Eduarda do bairro X? As pessoas todas me conhecem, mas pelo péssimo exemplo que eu fui. Os meus pais, o meu pai, até pouco tempo atrás, né? Um pouco antes, assim, de eu me casar com meu marido, ele tinha um pouco de vergonha da minha imagem, de como eu era vista pela cidade, né? A minha mãe, ela sempre jogou na minha cara que eu era sempre jogou, e às vezes até hoje joga, que eu sou a ovelha negra da família e tudo mais, tal, que entre eu e minha irmã eu fui a filha que mais deu trabalho, mas enfim, ela não está de toda errada, né? Porque eu fiz os meus pais passarem coisas que nenhum filho, nenhum pai merece passar, nenhum filho tem que fazer o pai passar. Mas enfim, eu vivi a minha vida. Só que assim, depois de uns 2 meses, depois disso, da minha última briga com a mulher dele, que ela não tinha mais contato com ela e tal, eu resolvi que eu queria casar. E eu falei pra ele: você vai se divorciar. Ele: não, vai. E aí, assim, as crianças não vinham pra nossa casa mais. Que antigamente, quando ele veio pra cá, as crianças até vinham, mas depois eu comecei a pegar nojo, asco das crianças, e eu não queria saber delas, porque eu tinha que cuidar, elas eram pequenas, eu era nova, eu queria sair e me divertir. Então ele tinha que ir pra lá, pra cidade dela, ficar com as crianças um dia, né? Não podia dormir lá, porque eu não deixava, e vir embora. Eu sei que ele sentia falta, porque quando ele chegava em casa ele falava que eu sentia. Só que eu manipulava ele, falava: não, imagina, elas vão crescer, vão entender. Aquilo que os nossos maridos falam hoje, da mesma forma que eles falam hoje, do mesmo jeito que eles falam hoje, eu falava. Então assim, eu falava assim: eles vão entender, e vai ser de boa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas enfim, né? Sabemos que não é assim, né? E assim, eu queria casar, e ele entrou com o divórcio. Só que quando ele entrou com o divórcio, eu acho que aí Deus começou a trabalhar pra cá. Que até ali Deus foi deixando, sabe? Foi deixando, aí Deus começou a trabalhar. Porque no dia que ele entrou com o pedido de divórcio consensual, que ele queria que ela assinasse, né, que os papéis foram para ela, e o papel voltou sem ela assinar, foi a primeira vez que a gente não teve relação sexual, que a gente não conseguiu ter.
porque a gente não conseguiu ter. Não rolou a química ali, a gente tava tal, mas chegou na hora H, pá, não rolou a química. E ele ficou muito pensativo, foi a primeira vez que ele parou para pensar. E eu, gente, mulher sabe, eu sabia que ele tava assim pensativo por causa dela. Só que eu falava assim, né, coisa passageira, sabe? É coisa passageira. Passou-se, né, um tempo, pra não me alongar muito. E aí ele começou a esfriar comigo na cama. Ele, assim, às vezes a gente estava conversando, uma coisa normal, tomando café, ele me chamava pelo nome da outra. Às vezes ele acordava assim, muito, suando muito, chamando o nome da outra, porque eu creio que Deus estava ali. Quando você pede, minha irmã, quando você fala assim, Senhor, que ele sonhe comigo, ele sonha assim. Senhor, que ele não tenha paz lá onde ele está, ele não tem. Quando, Senhor, que ele me veja. Quando ele está com ela, eles vêm, eles trocam os nomes, eles pensam sim. Não é porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando, irmã. Deus trabalha sim. E assim, começou a ficar uma situação muito complicada. E aí ela não assinou, ele entrou pro litigioso. E eu, assim, comecei a fazer meus planos de casamento. Meus pais eram super contra, porque meus pais são tradicionalíssimos. Ele acha que eu estava roubando o marido de outra mulher, porque na cabeça deles ela não estava de acordo com o divórcio, significa que ela queria ele ainda. Eles estavam certos. E eu estava cega e falei para os meus pais, se vocês não quiserem ir no meu casamento, não vão. Eu queria mudar da cidade, porque eu nunca gostei da cidade onde eu moro. Enfim, Deus me transformou tanto que eu amo a minha cidade. Eu não gostava de Minas Gerais, no meu estado. Eu amo Minas Gerais. Eu amo tudo. Eu não gostava nem do meu nome, gente, como eu tinha complexo. E hoje eu amo tudo, né? Eu não gostava do sobrenome do meu marido. Hoje Deus me colocou num propósito de usar Duda Dias. Deus me colocou no propósito de usar Duda Dias exatamente por isso. Então, assim, tudo é um trabalhar do Senhor, né? Então, assim, eu ia embora. Daí chegou o litigioso, chegou a primeira audiência, né? Que tem 2 audiências de conciliação. A terceira o juiz assina se assim for necessário. A primeira audiência ela foi, mas ele foi, mas ela não pôde ir, né? Na segunda vez, né, que eles foram, os dois foram, aconteceu um problema lá que não tinha nenhum bacharel lá para estar à frente, nem o juiz nem o promotor, porque a minha cidade é minúscula, né? Então o promotor vem de fora, o juiz vem de fora. Então não tinha ninguém ali naquele dia, foi remarcado. E assim, depois que foi remarcado, para um mês depois, um mês e pouco, eu comecei a ficar incomodada e eu não conseguia ficar perto dele, gente. O cheiro dele me angustiava, me enjoava, a gente só brigava. E assim, eu te amo, e ele falava eu te amo, me dava arrepio, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo estava trabalhando ali, sabe? Porque quando você ora pela OM, quando você ora pela outra mulher, quando você perdoa de verdade a outra mulher, o outro homem, você ora por ele, Deus, ele trabalha assim. Eu senti asco, eu fiquei um mês assim, horrível. E no dia que era o dia da audiência, ela foi. Eu lembro que ela me contou que ela fez uma oração: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu casamento. Se for para eu assinar, eu vou assinar. Eu entrego nas tuas mãos. Se o Senhor tem propósito comigo nesse casamento, não deixa o divórcio acontecer, porque se acontecer, eu vou desistir. Foi isso que ela falou. E nesse dia, eu fiquei tão incomodada, que ficava aquela pergunta pra ele, e que eu falei pra ele, você tem certeza do divórcio? E ele falou, ué, mas não era você que queria? Eu falei, sim, mas você tem certeza? Ele olhou e falou, não, tenho, mas né, ele começou a balbuciar, não, eu tô pensando muito nela, tô sonhando com ela. Então, você acha que vale a pena? Você não quer sentar e conversar com ela primeiro? Porque faz tanto tempo que você não... Olha, a outra mulher, olha pra você ver como Deus usa. Opressa, cega e usando.
porque não tá legal aqui a gente, e eu vejo que você tá muito distante, você precisa conversar com ela. E nesse dia ele ligou para o advogado dele e disse: eu não vou na audiência, diga para ela. E ela foi, e ele não foi. Olha Deus respondendo a oração dessa mulher, ore canta lamacebas. Senhor é maravilhoso, lindo, né? Senhor é lindo demais. Então assim, ele falou para ela: eu preciso conversar com você. E ele foi conversar com ela. E quando ele conversou com ela, eu não sei muito bem o teor da conversa, mas ela, porque ele não me contou, ela me conta que ela via o amor nos olhos dele. E ele falava para ela: não, mas a gente tem que decidir, eu não sei, eu tô confuso. E ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa e a gente foi dormir junto, eu tive um sonho que eu estava caindo num poço muito fundo e não tinha ninguém para me ajudar ali, sabe? E eu pedi ajuda, pedi ajuda, pedi ajuda, e alguém me falava: você só está caindo porque você quer, se conserte. E assim, eu acordei muito assustada, e assim, nossa, eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Passou uns 2 dias, eu sentei com ele e falei: olha, eu acho que você tá confuso, mas eu acho que você ainda ama sua mulher, eu acho que não vale a pena a gente continuar. Vai lá, tenta com ela, talvez no futuro, se não der certo, a gente tenta de novo, mas eu não tô conseguindo mais ficar perto de você. E eu peguei as minhas coisas, eu não morava com ele, mas eu passava quinta, sexta, sábado, domingo lá, né? Peguei minhas coisas e fui embora. Nesse dia, eu soube que nesse mesmo dia, ele foi, procurou ela, eles se reconciliaram. 3 semanas depois, quase um mês depois, ela me procurou, me dizendo assim: eu te perdoo. Eu estava cega, opressa, mas mesmo assim eu sentei com aquela mulher e eu chorei como eu nunca chorei antes. Ela falava pra mim assim: mesmo você em pecado com meu marido, eu não consigo te odiar. E aquilo, irmão, pra mim, nossa, tocou meu coração. Mesmo eu em pecado com o seu marido, mesmo você em pecado com o meu marido, eu não consigo te odiar. Então eu vim aqui te perdoar, dizer pra você, porque eu já tinha te perdoado, mas eu tinha que dizer e te pedir perdão por todas as vezes que eu te machuquei, que eu te magoei. E uma mulher que sofreu, que ela sofreu, vim pra mim falar isso pra mim. Irmãos, foi muito lindo, porque eu abracei aquela mulher, eu disse pra ela: você não tem que pedir perdão, sou eu que tenho. Eu quase destruí uma família. E ela dizia pra mim: não, você não destruiu, você foi usada por Deus para que meu marido pudesse dar valor a mim, para que meu marido pudesse dar valor à família. E foi muito lindo esse encontro, irmãos. E hoje eu digo pra vocês que Deus, Ele faz o impossível, porque aos olhos humanos era impossível. A gente já estava com praticamente casamento, né, marcado. A gente ia fazer pelo menos uma união estável, mesmo sem o divórcio sair. Eu queria. E assim, Deus, Ele trabalhou de uma forma que só Ele pode trabalhar. Então não desista do seu casamento. Você que não tá vendo nada, que a OM tá lá com seu marido se divertindo, postando foto, planejando o futuro, Deus é quem sabe do futuro, e Ele vai trazer o seu marido, Ele vai trazer a sua esposa de volta, porque família é projeto de Deus. Não desista, Deus está contigo. Amém? Amém? Então, que nesta noite você possa, quando você for orar, se você ainda tiver algum pensamento ruim, se você ainda tiver receosa com a OM ou H, perdoe e ore por eles, porque Deus está trabalhando. Amém? Ele tem vitória para mim, Ele tem vitória para você, Ele tem vitória para nós. Amém? Glória a Deus. Você que me acompanhou até aqui e não deixou seu like ainda, deixe seu like neste áudio. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas.
Siga a gente lá no Instagram, @nosso quarto de guerra oficial. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. A paz esteja com todos vocês. Boa noite. Deus abençoe.